Você já ouviu falar na transformada de Radon? Curiosidade médica, parte 5. Essa comigo aqui. Você já ouviu falar na transformada de Radon? Curiosidade médica, parte 5. Essa comigo aqui. Fala galera, professor Fernando na área. E aí a ideia hoje é dar continuidade àquele vídeo que eu postei falando sobre a importância do eletrocardiograma no exame de TC coronárias e principalmente hoje a ideia é colocar isso na prática, tá? Espero que a gente consiga fazer uma associação entre o que a gente teve lá na teoria explicando detalhes da onda PQRST, né, do processo de contração e relaxamento, o processo das etapas, das porcentagens. Eu acho que isso acaba sendo bem legal e espero que isso faça uma associação bem legal para vocês. Então, hoje a gente vai dividir em duas etapas. Primeiro a gente começa falando do score de cálcio, mas eu não vou aprofundar, até porque tem um vídeo no canal falando de score de cálcio. Eu quero colocar uns detalhes do score e depois a gente passa realmente para falar da coronária e os medicamentos que propriamente dito a gente usa para fazer o exame. Então, vou compartilhar minha tela para a gente iniciar falando um pouquinho dessa TC coronárias e TC principalmente score. Então, minha tela está aí. Então, vou colocá-la para vocês. Então, eu já puxei um exame, lembrando que a gente está sempre com o Phantom, então não é uma imagem, é um paciente real, mas a gente não consegue fazer, então eu vou fazer esses exames em duas tomadas. Uma tomada de um score de cálcio, depois eu vou puxar um exame para a gente fazer voltado diretamente para coronárias. Lembrando que nem para todos os pacientes a gente faz score de cálcio, tá? Isso é altamente dependente do local onde você trabalha, do protocolo da instituição, mas também está muito vinculado. Um exemplo, alguns pacientes revascularizados não se faz score de cálcio, stent não se faz score de cálcio, mas eu já vi vários locais que faz score de cálcio e depois faz a varredura. Na minha concepção, eu acho que não é válido, porque qual seria a vantagem de você fazer um score de cálcio, né, pegar um prospecto de 40, 50, 60 anos após a análise com metal que vai aumentar a densidade. Então, não faz muito sentido na minha concepção e na minha opinião. Então, na minha opinião, a gente tem que fazer para investigar de acordo com o correto, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer dois scouts, um scout em AP e um scout em perfil, para a gente começar com o score de cálcio. Então, a primeira etapa é fazer uma TC de tórax, né, um scout, basicamente um scout para tórax ou para coração. E lembrando que o score de cálcio é uma TC de coração sem contraste. Ah, professor, não existe sem contraste? Existe. Quando acontecer de aparecer score de cálcio, sem contraste, nada mais é que o TC coronário sem contraste ou score de cálcio, que é a mesma coisa. Então, esse é o scout em AP. Eu vou aproveitar e fazer o scout em perfil para a gente ter os dois parâmetros e ver os dois pontos onde a gente vai anotar. Lembrando que o meu aparelho aqui, ele é um software que a gente tem para treinamento, então não é um paciente real. Acho que todos que participam do canal já têm mais ou menos essa noção. A gente usa aí para base estrutural de ensino e também a gente posta no canal no YouTube, a gente vai fazendo as coisas. Então, bora lá. Então, o que a gente faz? Nessa primeira relação do score de cálcio, a gente pode fazer uma varredura um pouco mais aberta, não tem problema. Deixa eu dar um zoom aí para que todos possam enxergar melhor. Então, essa relação de deixar um pouco mais aberta não tem problema. Isso vai ser muito bom depois para a gente fazer o teste lá na coronária. Então, posso deixar mais aberto, tanto a primeira quanto a última linha, não tem problema, tá? E aí, como baseado nisso, feito, vou dar uma olhada só no perfil, para que a gente possa englobar também no perfil certinho na posição. Ok, bora lá fazer a primeira varredura. Outro detalhe, percebam que o meu paciente, por ser um paciente que ele não existe aqui presencialmente, ele já está marcado com 60 batimentos por minuto, tá? No score de cálcio, não há uma necessidade da gente baixar muito a frequência, só para vocês deixarem isso claro. Mas tem que ser monitorado.
Depois vocês acompanhem o vídeo lá no canal, que eu explico isso com calma. Mas basicamente eu tenho que monitorar para a gente ver essa frequência, porque a varredura ela vai chegar em média de 60%, 70%, 80%, acompanhando o fluxo cardíaco. Então, primeira aquisição do score de cálcio. A gente vai ter o parâmetro aí de uma fase sem contraste, que esse é o objetivo do score. O score tem como principal propósito fazer uma tomografia de coração sem contraste, avaliar através do software a quantificação de cálcio coronariano que tem, e aí fazer um prospecto de quanto tem hoje, quanto vai ter daqui mais ou menos 40, 50 anos, e assim investigar da forma que a gente espera. Uma dica bem legal que eu vou deixar no score para vocês é como o score ela é a base. Deixa eu colocar aqui na sequência para vocês darem uma olhadinha. Deixa eu colocar aqui. Então, assim, como o score ele é a base da TC coronárias, uma dica que eu falo e oriento vocês quando vocês estiverem com o paciente é a relação da programação do próximo corte que vocês terão, lógico, será coronárias. Então, a dica é, observem bem na região da artéria aorta ascendente e onde o ramo da coronária vai sair. Vamos colocar aqui exatamente na posição. Opa, saiu aí. Porque aqui no software ele já quantifica automaticamente, tá? Então, ó, aqui a gente tem a artéria aorta ascendente e percebam que aqui está a artéria coronária esquerda e aqui está a artéria coronária direita que vai sair daqui também. Então, o que a gente faz? Da artéria mais alta, no caso aqui a artéria coronária esquerda, assim que ela terminar, ó, terminamos ela. Terminamos ela. O que a gente vai fazer? A gente vai contabilizar uma média de 5 cortes para cima, é onde a gente vai iniciar. Então, terminando ela, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, lá na coronária, o que a gente faria? Ou colocaria o valor da mesa, ou simplesmente olharia o valor que está aqui na tela, e aí eu iria colocar lá manualmente. E essa mesma dica é para quando a gente termina a região cardíaca, onde termina as artérias coronárias. Então, aqui está a coronária direita, a gente vai seguindo basicamente até o final. A hora que terminar a coronária, ó, ainda tem um pouquinho da artéria coronária aqui e um pouquinho aqui. Ó, terminou. Aí a gente vai contabilizar. 1, 2, 3, 4, 5 imagens. Você vai fazer o mesmo procedimento, vai marcar exatamente aonde que está, ou pela mesa, ou pelo que está marcado aí na tela, e eu coloco ou manualmente, ou eu faço ali na sequência, tá bom? Então, essa é a primeira dica. Então, lembra que coronárias é medida de quantificação de placas de cálcio ou placas de ateroma que a gente vai ter, e a gente gera um mapa de um prospecto de hoje até mais ou menos de 40, 50 anos, e aí vai pensar como que vai ser o seu tratamento hoje e como que vai ser o seu tratamento daqui exatamente esse período. Bom, bora lá agora, eu vou fechar para a gente fazer a segunda etapa. Aí sim eu vou puxar uma imagem de uma TC coronárias para a gente fazer. E aí as dicas que a gente tem, tá bom? Eu vou fazer as minhas anotações aqui, o nosso cadastro, que a gente faz cadastro manualmente, a gente não tem um RIS, até porque nós estamos... Vou numerar mais aqui. Nós estamos numa forma de treinamento, né? Um software de treinamento que é o Smart Simulator aqui da Sims. Então, selecionei coronárias, eu vou pegar uma coronárias rotina. Vou fazer o mesmo procedimento, vou fazer o Scout em AP Scout perfil, como o score de cálcio coronariana a gente tinha feito anteriormente, eu vou excluir daqui, para a gente ficar exclusivamente. Então, eu vou deletar e vou deixar só para a gente fazer a coronária, até porque a gente ganha tempo nessa relação. Como nós não temos pacientes fixos no Smart Simulator, a gente opta pelos phantoms presentes já no sistema. Então, aqui a gente já tem a coronária, deixa eu pegar ela aqui. Coronária CTA, eu vou dar o OK.
ele está incluído em um data center, né? Nós estamos no Brasil, esse data center que eu escolhi está nos Estados Unidos. E aí, beleza. Feito isso, escolhi, apliquei, bora lá para a gente fazer nossa continuidade. Eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer um Scouting AP, um Scouting Perfil. E aí, desses dois scouts, eu vou gerar o mesmo processo, com as mesmas coisas, só que agora a gente vai monitorar, vai fazer o procedimento como se fosse uma Anjo TC Coronaris. Então, primeira etapa, o Scouting AP, esse daqui, ele sai bem pequenininho mesmo, tá? Vou deixar mais ou menos na posição só para vocês observarem. Então, ele fica bem pequenininho, ele só realmente aparece o coração, bem aí no centro. Então, o primeiro Scouting AP, eu vou aproveitar e vou emendar para a gente fazer o Scouting Perfil, para a gente ganhar esse tempo. E aí explicar para vocês as dicas também do Isordil, do Celoquen, do Breve Block ou do Beta Block, dos pontos exatos que existem aí. Então, nosso Scouting Perfil vai sair da região, mesma coisa, é uma região pequenininha, com a mesma ideia, porque é o que está destinado aí no software, tá bom? Eu vou pegar a primeira imagem do AP, do coração, vou dar um zoom aí, para a gente deixar bem legalzinho, bem monitorado. Então, coração aí no centro, vou colocar o pré-monitoring bem no centro, próximo à região da carina, e a gente vai monitorar, eu posso monitorar tanto pela artéria aorta ascendente, quanto pela descendente. Eu, particularmente, eu gosto de monitorar pela artéria descendente, porque tem menos movimento. Quando eu deixo na artéria ascendente, o movimento, esse movimento da injeção do contraste, do calor, dessa interação, ele pode influenciar no resultado. Então, algumas dicas legais, vamos lá. Então, meu monitore, a gente pode fazer um delay bem curtinho, de 2, não precisa ter uma eventual necessidade, porque é só uma primeira imagem. E você pode deixar um monitoring com uma aquisição de 10 milímetros, de 5 milímetros. Eu gosto de colocar de 5 milímetros, que ele me dá uma garantia melhor. Lá no bolus tracking, o que eu vou fazer no meu bolus? Eu vou exatamente colocar um delay de 10 segundos, um trigger de 100 de HU, mas eu poderia colocar até 150 de HU, e o start também após 10 segundos. Isso me facilita a relação de ter certeza que a artéria aorta descendente está preenchida, consequentemente, toda a estrutura também vai estar preenchida, tá? Ah, professor, mas onde eu trabalho faz na artéria aorta ascendente? Ok, eu não gosto simplesmente pelo fato do movimento cardíaco, mas é gosto, cada um tem a sua opção, tá bom? Beleza, aí na próxima etapa, eu vou diretamente na aquisição, de preferência não, uma aquisição mais fina, ou eu posso fazer uma aquisição mais grossa com recon fininha, aí vai depender do aparelho que você então, tem em mãos. Lembrando, coronária é sempre dos pés para a cabeça, então sempre de head para feet. O timing a gente já colocou, né? Eu só vou fazer com que essa imagem ela saia em axial, porque esse é o nosso principal objetivo, que essa imagem saia axial, a gente tem um parâmetro axial de boa qualidade. Tá aqui, tudo certinho. Beleza, bora lá. Então, o que a gente vai fazer então? Vai monitorar na região de interesse. Lembrando que como eu não tenho paciente físico, essa imagem é sempre a mesma, tá? Mas ele, por inteligência artificial, ele já põe exatamente a região de interesse. A região da artéria aorta ascendente é essa daqui, como fica bem colado no coração, e a descendente é essa. Então, por que eu não opto por essa? Porque o movimento pode influenciar no processo. Deixo um pouquinho aqui do lado para a gente ter. Bom, beleza. Aí vamos lá. Vamos associar em relação às medicações. E aí a gente já faz o exame na sequência. Isordil tem que dar sempre. O correto é, porque o Isordil ele é um vasodilatador, e quanto maior tiver a dilatação, melhor vai ser a sequência, né? Só que a gente entra em contradição. Você vai ter um vasodilatador para uma região que você precisa diminuir a frequência, por isso mesmo que entra as medicações. O Esmolol, que é o Celoquen. O Celoquen, ele tem como principal papel fazer uma redução
do fluxo cardíaco e principalmente dos batimentos cardíacos. Então, geralmente, o Seloken ele tem um pico de ação de 3 a 5 minutos. Então, quando eu faço a aplicação endovenosa do Seloken, espera-se que até 3, no máximo até 5 minutos, que é o pico maior da medicação, você tem uma redução da frequência cardíaca. Professor, qual que é a frequência cardíaca ideal para uma varredura de TC coronárias? O certo seria essa daqui, ó, 60 batimentos por minuto. Para todo paciente a gente consegue? Não. Para todos os aparelhos que eu tenho em mão, a gente vai fazer isso? Também não, tá? Nos aparelhos Dual Energy ou Dual Sort, dá para a gente fazer coronárias com 75 batimentos, desde que essa frequência esteja estável, tá? E também vai depender muito da varredura que você vai fazer, se é prospectivo ou se é retrospectivo. Porque aí a gente vai pensar, um paciente tem arritmia, então eu vou ver se eu uso prospectivo ou retrospectivo, que também expliquei lá no na explicação de eletrocardiograma. Se é prospectivo ou se é retrospectivo, porque a gente vai pensar num bloco e reconstruir entre as porcentagens, ou eu vou fazer a aquisição exatamente numa porcentagem de 70% a 80%. Fechado? Então, no caso aqui, meu paciente ele está com 60 batimentos por minuto, e aí ele está estável. Se não tivesse estável, mais um exemplo, apliquei o Seloken, estabilizou em 65. Aí sim, faz o uso do beta-bloqueador, que tem uma ação local. Então, quando você faz o beta-bloqueador, ele tem por tendência a manter a frequência cardíaca, e aí quando você mantém a frequência cardíaca, as próximas etapas é fazer uma varredura com risco diminuído de movimento. Então, a ideia é o beta-bloqueador, o breve block ou beta-block, ele vai ser aplicado exatamente no momento para você segurar essa frequência. Então, sei lá, está com 70 batimentos, estabilizou ali, estão com um aparelho muito bom, faz realmente um beta-block, um breve block, ele vai segurar essa frequência e, consequentemente, você vai embora. Então, tem vários pontos. Eu já cheguei a fazer paciente que chegou com 60 batimentos estáveis, só deu o beta-block e foi embora. Teve pacientes que chegou com 90 batimentos, que a gente teve que fazer Seloken, e meu aparelho era um 64 na época, e aí eu fui reduzindo, chegou até no máximo 75, aí a gente não conseguiu. Então depende muito, tá? É totalmente fisiológico. Acontece também do paciente ficar nervoso, se deslocar, fazer a reinjeção, mas acontece. Aí depende muito do que o médico vai determinar. Bom, dei ok, vamos lá, sem muitas delongas. Como eu não tenho uma bomba injetora fixa, eu tenho uma bomba injetora móvel, né? Vou ativar minha bomba injetora e bora lá fazer a nossa coronária. Vou dar start. Opa, deixa eu só parar um momento aqui. Deixa eu só programar, que eu acabei na correria aqui explicando para vocês, esquecendo de programar, né? Aí não dá certo. Então deixa eu programar exatamente o meu exame. Expliquei todo o trâmite, todo o processo, eu acabei esquecendo de monitorar. Aí, de monitorar não, de criar o meu bloco de cortes. Agora sim, agora vamos lá. Vou ativar minha bomba injetora. E aí agora ele vai monitorar, e quando der o pico, que é o pico que a gente deixou determinado aí, que é o pico de 100 HU, num delay de 10, ele vai fazer a varredura, e ele vai subir e vai fazer a aquisição específica. Então, acompanha o pico. Então, ele vai fazer a varredura com o time que a gente deu, o time da respiração e o time do delay da aquisição. Então, com isso, ele vai descendo, fazendo a varredura da região coronariana, e a gente vai acompanhar essa etapa desde o começo até o final. Vou dar um zoom para vocês observarem aí. Também é bom que vocês entenderam aqui embaixo que apareceu setinhas verdes, marcando exatamente a quantidade, o momento e a porcentagem onde esse exame foi. Ou as marcações onde está monitorado o nosso eletrocardiograma. Então, eu tenho a artéria aorta ascendente aqui em cima. Então, a coronária direita saindo bem ao lado para a gente observar aqui em cima. E do outro lado, a coronária esquerda saindo, fazendo essa relação dos seus ramos e indo lá para a região anterior e posterior da região coronariana. Vou parar de compartilhar minha tela, voltar aqui um pouquinho com vocês. Então, bora lá.
Bom, espero que vocês tenham entendido essa lógica. A gente não dá para fazer um vídeo tão curtinho, mas coronárias ele tem alguns detalhes. É um exame simples e ao mesmo tempo depende muito de como o paciente vai estar e vai acontecer. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam ter acompanhado. Curtam, compartilhem e façam que esse vídeo chegue até as pessoas que realmente necessitam do aprendizado. Quero desejar a todos um grande abraço e a gente vai se falando. Tchau, tchau.